Então, pessoal, quanto à estratégia que nós iremos adotar pelo controlador, ou uma estratégia de deslocamento em que o operador pode adotar ou pode programar o seu computador. Bem, ela é conhecida como controle de repetição. Esse controle de repetição, ele determina qual vai ser a trajetória que o meu robô vai assumir em seu deslocamento. Existem duas estratégias que podem ser adotadas, ponto a ponto e ponto contínuo. Só lembrando para vocês que nós utilizamos essas estratégias, para movimentos repetitivos, movimentos de repetição, ok? Então dê uma olhadinha comigo aqui na definição, O controle por repetição, que é um tipo de programação, vou fazer até uma observação, para a gente poder adotar este tipo aqui de controle ou este tipo de estratégia, se faz necessário que o controle mesmo de posição angular ou linear do nosso robô, ele seja adequado para atender essa exigência, ok? Então vamos lá, controle por repetição, A programação de controle por repetição se dá em manipuladores programáveis por software e empregado para a realização de atividades cíclicas, ok? Existem dois modos de programação por repetição. Quais são esses dois modos? Controle por trajetória, que é o ponto a ponto, PTP, e o controle por trajetória contínua, que é o CP, ok? Quando que nós iremos utilizar um e quando que nós iremos utilizar o outro, ou quando nós poderemos adotar uma estratégia ou outra, Quando nós adotamos a estratégia ponto a ponto, só significa o seguinte, Nós damos a coordenada final para o nosso manipulador robótico e ele vai executar essa trajetória entre o ponto inicial e o ponto final, estado inicial e estado final. Nós não necessariamente escolhemos qual vai ser essa trajetória. E na maioria das vezes, o robô ele adota como uma reta no deslocamento entre dois pontos. Mas nem sempre será uma reta. Pode ser que seja uma trajetória não definida. Vai depender do que estiver na programação do robô. Lógico, se você escolheu aqui uma estratégia ponto a ponto, é porque a trajetória do seu robô não é tão importante, sim que ele se posicione naquele ponto final, que ele chegue naquele estado final. No ponto a ponto, nós poderemos ter aí duas estratégias adotadas pelo nosso robô. O de máxima velocidade, ele faz o deslocamento das juntas adotando a velocidade máxima que aquelas juntas elas podem assumir durante o percurso, que elas podem alcançar durante o percurso, tá ok? Lógico que quando eu adoto uma estratégia dessa, se o deslocamento angular das minhas juntas, falando de um robô típico, se o meu deslocamento angular das juntas forem diferentes e eu adotar velocidade máxima em todas elas, significa que uma das juntas vai chegar na sua posição angular final primeiro do que a outra. Isso quer dizer o quê? Exemplo, digamos que a minha junta 1 tenha que se deslocar 30 graus e a minha junta 2 tenha que fazer um deslocamento de 90 graus. Se eu aplico velocidade máxima nas duas juntas, significa que o deslocamento de 30 graus na junta 1 aqui vai acontecer primeiro do que o deslocamento de 90 graus na junta 2, ok? Então ele faria o que? A junta 1 chegaria no movimento primeiro, depois ele ficaria estático, aquela junta, ficaria parada naquela posição, e a junta 2 continuaria com seu movimento. E a minha ferramenta de trabalho, o punho do meu robô ali, ou a própria ferramenta de trabalho já encaixada no punho, faria uma trajetória deste tipo aqui, seguindo este arco, ok? Ou eu poderia também adotar isso no ponto a ponto, que ele viesse sincronizar as velocidades. Isso significaria o quê? Se uma das juntas vai ter um deslocamento de 30 graus e a outra vai ter de 90, eu poderia fazer com que a velocidade da junta de 30 graus, que vai se deslocar 30 graus, fosse 3 vezes menor do que a que vai se deslocar em 90 graus. Isso significaria que essas juntas chegariam na posição final em tempo assim, muito parecido, em instantes muito parecidos, Ou poderíamos até admitir que chegariam em suas posições finais no mesmo instante, ok? Então, adotando essa estratégia de velocidade ajustável para o sincronismo, nós teríamos este arco aqui,
sendo feito pelo punho do nosso robô, ou pela a trajetória pela ferramenta de trabalho do nosso robô. Tá ok? E o ponto contínuo, né? Estratégia de ponto contínuo, quando é que eu vou assumir? Bem, lembrando que eu estou passando para o meu robô somente a posição final, que eu quero que ele se encontre em um determinado instante, né? Nós vimos então que no ponto a ponto eu não tenho controle durante esta trajetória, e sim eu sei que o meu robô vai chegar naquele ponto final, né? Essa trajetória no ponto a ponto não é importante. Agora, no ponto contínuo, esta trajetória é importante. E eu vou definir qual tipo de trajetória que ele vai fazer para se deslocar do estado final, né, da posição inicial até a posição final. Qual vai ser a trajetória? Vai ser uma reta? Vai ser o arco de uma circunferência? O arco de uma parábola? Vai ser uma curva suave? O que eu irei adotar? Mas para eu adotar um tipo de trajetória, vai ser necessário que o controlador tenha a capacidade de fazer uma interpolação entre a posição inicial e a posição final. Vai gerar uma sequência de pontos que vai servir como trajetória intermediária para o meu controlador. Tá ok? Então, ó, vamos dar na definição do ponto contínuo, né? No controle por trajetória contínua, CP, o operador pode especificar o tipo de trajetória entre dois pontos ou mais pontos fornecidos previamente. Uma reta, um arco de circunferência ou ainda uma curva suave. Neste caso, o programa do controlador calcula uma sequência de pontos intermediários com base nos pontos fornecidos e comanda o braço para seguir esta sequência. Aí, pessoal, vai depender muito da tarefa que vocês terão que executar. Por exemplo, imagine que vocês estejam trabalhando com um robô que venha realizar uma solda. É necessário que a trajetória dele seja exatamente, né, aonde estiver ali a fissura ou aonde tiver a junção dos materiais que ele precisa aplicar a solda. Então precisaria adotar ali uma estratégia de ponto contínuo, ok? Ou trajetória contínua. Aqui é o nosso exemplo, nós temos 3 pontos aqui, ó, em que eu posso me deslocar entre eles através de uma trajetória retilínea, através do arco de uma circunferência ou através de uma curva suave, ok? Um exemplo aqui, ó, que nós podemos utilizar para adotar essa estratégia de ponto contínuo, dessa trajetória contínua. É parecido, né, porque aqui nós temos uma antena parabólica, uma antena de recepção de sinais, ok? Podendo ser de envio também, dependendo da aplicação. Mas eu vou trabalhar com um tipo de satélite específico, um satélite de órbita baixa, tá? Notem que a movimentação de uma antena é parecida com a movimentação de um braço robótico, tá? Você vai ter que movimentar a base, né? O sentido longitudinal, vai ter que movimentar a elevação dessa antena, então vai ter que controlar a movimentação dessas juntas da sua antena, ok? E aí, quando estou trabalhando com satélite de baixa altitude, existe um intervalo, né, uma janela durante o dia que aquele satélite passa cortando, né, o céu, e que eu tenho que apontar para este satélite, acompanhar o seu percurso, a sua trajetória, para fazer a recepção de dados, tá ok? E aí existe uma certa precisão neste apontamento, para que eu consiga receber os dados, porque senão os dados não chegam com qualidade, não chegam com nível de sinal suficiente para que eu faça a captação, e aí de repente se eu perdi essa janela aí, só no dia seguinte que esse satélite vai passar novamente, tá ok? Então qual seria a estratégia? Eu iria definir qual tipo de arco que eu teria que fazer entre os pontos que a minha antena vai receber do meu gerenciador, tá ok? Lá da minha ground station, né? da estação terrestre, tá? Digamos que essa estação terrestre venha passar a cada 1 segundo, venha passar a posição final, tanto de azimuth quanto de elevação dessa antena. Então, se eu sei qual é a posição final que eu desejo estar, né, com a minha antena, eu poderia fazer a interpolação desses pontos intermediários para fazer o cálculo da trajetória neste intervalo de 1 segundo. Desta maneira eu iria suavizar o meu movimento
e ao mesmo tempo eu iria aumentar a precisão no apontamento do meu satélite, tá ok? Quando a gente fala em satélite é um pouquinho mais complexo, porque quando o satélite surge no horizonte, né, ele tem uma velocidade mais baixa, o erro ali no apontamento também precisa ser um pouco menor. Quando ele está passando, né, mais acima da antena, a velocidade já é bem maior, mas por ele estar, digamos assim, mais próximo da antena, o seu erro para a captação desse sinal pode ser um pouquinho maior, porque o sinal chega com uma intensidade melhor, tá ok? Mas você precisaria fazer a interpolação desses pontos. Se você conhece a trajetória do satélite, né, se você conhece a característica do arco deste satélite, ou arco de trajetória, bastaria você, por exemplo, guardar sempre 3 pontos, né, anteriores no seu controlador, e quando você recebesse o próximo ponto, que seria daqui a 1 segundo onde você deveria estar, com, né, a movimentação ali de base, do azimuth e elevação, você utilizar e fazer uma interpolação, por exemplo, polinomial de grau 3. E a partir dali você iria gerar os pontos intermediários. Ok? Essa seria uma aplicação. Ok? Vamos falar aí sobre a programação dos nossos robôs, dos nossos manipuladores, tá? O primeiro robô aqui que eu estou apresentando para vocês é um manipulador manual. O manipulador manual não tem programação, né? Ele sendo manual, na verdade, ele é um multiplicador de forças e é o operador que vai comandando este robô, ok? É um tipo de robô manual. Não existe programação. Programação por aprendizagem. Tem robô que você pode utilizar esta técnica de programação, que consiste em você guiar o robô pela trajetória que você deseja que ele venha desempenhar, ou na verdade você faz com ele a tarefa de forma manual e depois ele vai executar aquela tarefa de forma automática. Exemplo, preciso fazer uma solda em um ponto ali do casco do navio. Eu pegaria lá o meu manipulador, já com a ferramenta de trabalho, daria o start, indicaria para ele qual é a trajetória, qual é o formato que eu gostaria que a minha solda, né, fosse feita, né, na trajetória exata ali da minha fissura, que existe no casco. Depois daria o start novamente para ele realizar aquela tarefa. Ou seja, eu peguei o meu robô e fiz ele aprender a tarefa que ele iria executar. Okay? Por isso que é chamado de programação por aprendizagem. Um outro tipo de programação mecânica. É quando nós utilizamos, né, dispositivos de fim de curso, sensores de fim de curso, né, para que esses sensores venham dar a sequência, ou melhor, venha possibilitar a sequência dos nossos movimentos, tá ok? Geralmente são dispositivos mecânicos de fim de curso que possibilitam, né? Muito utilizado na pneumática, quando eu quero fazer uma sequência na pneumática. Digamos assim, olha, quando o primeiro atuador linear avançar e chegar na posição final, ele vai acionar ali um dispositivo e aquele dispositivo vai acionar o próximo atuador, tá ok? Então é um tipo de programação. Linguagem de programação textual. É utilizado em uma programação sequencial e é utilizada de termos em inglês para a programação, ok? Por exemplo, aqui, ó, neste daqui nós temos, ó, mover para a posição 1, mover para a posição 2, mover para a posição 3, fechar a garra, mover para a posição 4, mover para a posição 5, abrir a garra, mover para a posição 1 e iniciar o ciclo, tá ok? Então é um tipo de programação textual, ok? Neste caso aqui é utilizado, né, palavras em língua inglesa. Próximo tipo de programação aí, né, que é a linguagem textual que nós podemos utilizar, sendo que em assembly, né? Provavelmente você já viu esse tipo de programação lá antes de estudar a linguagem em C ou outras linguagens. Então nós podemos utilizar aqui, ó, mover para P1, né? Move P1, move P2, mover para a posição 2, mover para a posição 3, fechar, mover para a posição 4, mover para a posição 5, abrir e voltar a mover para a posição 1, tá ok? E mais um tipo aqui de programação que nós veremos, né? Que é a programação de células de trabalho.
Esse tipo aqui de programação é aquele agente inteligente que tem a capacidade de interagir com várias unidades de trabalho, vários manipuladores, que através de uma seleção inteligente ou de uma tomada de decisão, ele pode mudar o tipo de tarefa que ele vai realizar de acordo com cada produto que vai ser produzido naquele momento, tá ok?